Glória a Deus, nós estamos na nossa 8ª aula, caminhando para o final desse livro maravilhoso, desse livro do Apocalipse. Como é gostoso a gente poder estudar juntos, a gente poder compreender coisas tão importantes. E eu já quero dizer para você, já curte aí, comenta, compartilha, que é para que o YouTube entenda que essa é uma programação relevante e que isso possa ser levado a um número maior de pessoas. Como nós falamos na última aula, você está vendo aqui há intervalos, aqui em Apocalipse. Houve um intervalo no recado para as igrejas, para começar os selos, o Apocalipse 4 e 5 é um intervalo. Acabou os selos, teve um intervalo, quando nós vimos os anjos selando os judeus para começar as trombetas. E agora acabaram as trombetas e nós vamos para um grande intervalo. Mas não se esqueça que o tempo é o mesmo. Nós estamos falando de 7 anos. Mas aqui você vai ver que é um intervalo maior. Acabaram as trombetas. Para começar as taças, nós vamos ter esse intervalo. Nós terminamos as trombetas em Apocalipse 9 e vai começar agora uma nova medida de juízo, que são as taças em Apocalipse 16. Então, portanto, você tem do capítulo 10 até o capítulo 15 este intervalo. Já vimos aqui, no intervalo de um juízo para o outro, nós temos a visão de João com o livrinho, que é a mesma experiência do profeta Ezequiel, a mesma experiência que ele teve. Agora nós vamos entrar no Apocalipse capítulo 11, onde 2 testemunhas vão aparecer na metade da grande tribulação. Essas 2 testemunhas, elas já foram faladas em algum momento da Bíblia. Quando? Lá no livro de Zacarias. Aqui em Apocalipse 11, você vai ver que te joga para o livro de Zacarias. O próprio Apocalipse, ele fala para você ver o que já havia sido escrito. Então, quando a gente chega em Zacarias capítulo 4, o profeta, ele teve uma visão. E quando ele tem essa visão, ele vê um candelabro de ouro. Zacarias, ele é um livro profético, é apocalíptico, né? É o Apocalipse do Antigo Testamento, é igual ao Daniel, tá? Então, quando você chega em Zacarias 4, ele tem a visão do candelabro, da menorá, como você quiser chamar. Só para resumir para você, ele vê uma menorá. Essa menorá, ela é alimentada por um azeite dourado. Ele vê o cano, porque a menorá, ela tem 7 braços, então ele vê canos dourados alimentando essa menorá de óleo. E do lado direito, do lado esquerdo da menorá, ele vê 2 oliveiras. Você sabe que o óleo é o fruto da oliveira. E como que o óleo ele é produzido? As olivas, elas precisam ser esmagadas. Então, quando a gente fala assim de unção, na verdade, uma pessoa que recebe uma unção, ela passa por um processo de trabalho. Ela passou por um processo onde ela foi esmagada até ela ser preparada. Por isso que flui óleo da vida dela. E aqui, quando Zacarias tem essa visão, ele fala, eu entendi, né? Eu não entendi, aliás. Ele fala, eu não entendi. E aí o anjo vai explicar para Zacarias tudo que você vai entender agora no Apocalipse 11. E quando o anjo explica a visão, ele diz o seguinte para Zacarias, olha, junto a menorá,
ele viu 2 oliveiras, olha lá, Zacarias 4, capítulo 3, Zacarias capítulo 4, versículo 3. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu e ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E aí depois ele continua sem entender as 2 oliveiras, e aí ele pergunta no versículo 11. Prossegui e perguntei: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: quem são esses 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isso? Eu disse: não sei, meu Senhor. Então ele me disse: olha, presta atenção aqui. São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então ele está dizendo que essas 2 oliveiras eram 2 pessoas, representavam 2 pessoas que estavam diante do trono de Deus. E aí quando você chega aqui em Apocalipse 11, você vai ver, essas 2 pessoas, elas vão aparecer. E já me disseram, olha, já me fizeram tantas perguntas quanto a isso, gente, sobre quem são essas 2 pessoas. Então eu vou colocar aqui para vocês umas 2 ou 3 hipóteses, mas olha, já vou te avisando. Ninguém perde a salvação em concordar ou não concordar com essas hipóteses, tá? Mas nós vamos falar sobre elas. Só que antes de ver essas 2 pessoas, o profeta João, ele viu um caniço semelhante a uma vara, e aí ele diz: olha, também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Vamos lá em Apocalipse 11, 3, para a gente ver isso. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Ele teve uma visão de um caniço de medir, e o anjo disse para ele medir o templo. E eu digo para você que quem é o templo de Deus é você. Você é o templo espiritual. E eu digo que nós estamos sendo medidos por Deus, para ver qual é a nossa medida, para ver se nós crescemos, se nós amadurecemos. Nós somos o templo do Senhor. Essa medição é o Espírito de Deus, Ele como Pai, e Ele como profeta, João como profeta, ele seria usado, o Espírito Santo, o Espírito em João, estaria fazendo isso nas pessoas. E hoje, a voz profética que tem que se levantar na nossa nação, são vozes que têm que medir, vozes que têm que dizer: não, você não cresceu o suficiente, você não amadureceu, você não está com um grau de santidade aceitável junto ao Senhor. Olha, teu amor está pequeno, está fraco, está morno. É esse o nível de medição que está acontecendo agora no corpo de Cristo e que vai acontecer agora também aqui na grande tribulação. No versículo 3, olha o que ele diz: darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então aparecem 2 pessoas aqui, né, humildes, assim como Elias. Elas eram pessoas não eram pessoas com roupas caras. Elas aparecem vestidas de pano de saco. O saco, qual que é a mensagem? Né, o saco fala aqui que é a mesma mensagem de João Batista, é arrependimento.
Então, em 1260 dias nos mostra que nós vamos estar aqui na metade da tribulação. Então, elas vão falar sobre um arrependimento e um chamado por presença de Deus durante 3 anos e meio. Olha aqui o versículo 4. São estes as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Está vendo? Que é o mesmo versículo de Zacarias. Por isso que era tão importante a gente ter lido Zacarias juntos, né? E aí ele continua aqui no 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, presta atenção aqui nessas 2 coisas que essas testemunhas fazem. Sai da boca delas, fogo sai da boca delas e devora o inimigo. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então esse é um dos sinais que fluem através dessas 2 testemunhas. O versículo 6 vai dizer para nós que além do fogo, olha, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Gente, inquestionável que essas 2 testemunhas, elas têm poder e autoridade. Mas o que elas fazem? Vamos ver. Dentro desses sinais, prodígios e maravilhas que fluem através da vida delas, elas fazem o quê? Fogo. Fogo sai da boca delas. E outra coisa, elas têm o poder para fechar o céu quanto tempo elas quiserem. E também para converter água em sangue. Quem fez essas coisas? Bom, o profeta Elias é conhecido como o profeta do fogo. Não só porque desceu o fogo do céu quando ele orou, mas também porque na segunda metade do seu ministério, depois que ele teve essa experiência com Jezabel, esse confronto com os profetas de Baal, está escrito lá em 2 Reis que todos os soldados que queriam prender Elias, foram 3 grupos de 50 soldados para prender Elias, e a cada grupo que ia prender Elias, mandava fogo do céu. Então ele é conhecido como o profeta do fogo, né? Elias pode ser uma dessas testemunhas? Pode. A primeira linha de pensamento que eu quero conversar com vocês, apresentar para vocês é essa. Eles acreditam que pode ser Elias porque ele não quebra um princípio bíblico, ele foi arrebatado, ele não morreu. E essa linha, ela vai naquela linha de pensamento em que se ele tivesse morrido, ele não poderia ter voltado. Né? Então, lá em Hebreus, e eles têm base em Hebreus 9, ao morto foi dado morrer uma só vez. Então, Elias, ele não quebra o princípio bíblico porque ele foi arrebatado. Mas aí o outro sinal, que é converter água em sangue, quem fez isso? Foi Moisés. Deus agiu na vida de Moisés, mas Moisés morreu. Está registrado que Moisés morreu. Ele subiu lá ao Monte Nebo e ali ele morreu. E ali teve uma disputa sobre o corpo de Moisés, então tem um corpo. Moisés, ele ficou cadáver. E está escrito lá na epístola de Judas que houve uma disputa, uma briga para esconder o corpo dele. O anjo escondeu o corpo dele, então tem um corpo. Moisés ficou cadáver, tem um corpo. E lá na epístola de Judas, nos diz que houve uma disputa, uma briga para esconder o corpo dele. O anjo escondeu o corpo dele para que não houvesse adoração. E o diabo, ele queria que o corpo dele fosse achado para que ele se tornasse um ídolo no meio da nação. Então, essa linha diz o quê? Moisés morreu. Conforme essa linha de pensamento, Moisés morto não pode ser.
mas eles dizem que pode ser Enoque. Então, Enoque com a unção de Moisés, porque Enoque ele foi arrebatado. Então, em toda a história da humanidade, nós temos várias pessoas que ressuscitaram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas arrebatados, nós só temos 2 pessoas de Gênesis a Apocalipse, somente Enoque e Elias. Então, uma das vertentes que você pode crer, uma delas é essa, que as 2 testemunhas, elas são Enoque e Elias. Mas também pode ser uma pessoa normal, que nasceu e que tem a idade para chegar na metade da grande tribulação e ser uma pessoa com idade madura que vai atuar na unção de Elias e atuar na unção de Moisés. João Batista, ele foi chamado de Elias porque é o Espírito. A unção de Elias estava sobre ele, e ele não era Elias, ele era João Batista com a unção de Elias. Então, nós já falamos de 2 vertentes aqui para vocês, mas tem uma terceira. A terceira, que é a que diz que, como foi permitido a Moisés e a Elias descerem junto ao monte da transfiguração, também na grande tribulação eles estarão aqui pregando. Eu particularmente creio assim, nesta vertente. Mas, gente, tem segredos, tem coisas que, como Paulo mesmo diz, nós vemos como que por um véu. Nós só vamos ver claramente quando nós estivermos com Cristo. E aí ele vai tirar todas as dúvidas da gente. Tá? Senhor, quem era? Ai, me conta, era Elias? Era Enoque? Eram 2 homens ungidos na unção de Elias e Moisés? Era Elias e Moisés mesmo? Olha, tem um monte de coisa, gente, que a gente tem, só lá no dia que a gente vai perguntar, né? E assim, esse tipo de coisa que não faz diferença nenhuma para a nossa salvação. Não faz diferença nenhuma para o posicionamento que você precisa ter para esses dias em que nós estamos vivendo. O que você precisa saber é que Jesus está voltando, que vai ter o arrebatamento, que vai ter a grande tribulação, que a Bíblia, ela é verdadeira, e ai daquele que mudar uma só palavra de Apocalipse. Eu falei isso em uma das aulas anteriores e eu repito. Ai daquele, há uma maldição para aquele que modifica o que está escrito em Apocalipse. Então, Apocalipse 11, nós vemos essas 2 testemunhas com poder e com autoridade. Elas foram levantadas, na verdade, não só para impactar o mundo e para mostrar quem é Deus, mas para confrontar o anticristo. Então, é a primeira vez agora em Apocalipse que a gente vê a presença do anticristo. 2 pessoas que foram levantadas para combater o espírito do anticristo, né? E é lógico que o anticristo ele odeia esses 2 homens, e ele vai ridicularizar esses 2 homens, desprezar esses 2 homens. Esses 2 homens serão mortos. E aqui está escrito em Apocalipse 11 que o mundo inteiro vai ver a morte. E hoje a gente sabe que é fácil, não é? Antigamente se lia isso e falava, meu Deus, como é que o mundo inteiro vai ver esses homens mortos? Hoje a gente sabe que a gente pode ver o que acontece em qualquer parte do mundo aí em tempo real, né? E para o nosso tempo isso já é uma realidade. Então está escrito aqui em Apocalipse 11 que o mundo inteiro vai ver a morte dessas 2 testemunhas que vão ser mortas em praça pública. E o mundo, que mundo? O mundo sem Deus.
O mundo sem Deus vai celebrar a morte, porque eles são perturbadores, né? Elias não era um perturbador? Está escrito: você é um perturbador, Elias. Mas o mundo vai celebrar. Aliás, as pessoas, elas vão se presentear, comemorando a morte desses 2 homens que vão incomodar. Por que vão celebrar? Porque esses 2 homens, eles vão pregar arrependimento, vão pregar contra o pecado, e isso incomoda. Quando o pecado fica exposto, incomoda. Então as pessoas vão ficar muito felizes que essas 2 testemunhas vão morrer. Mas algo sobrenatural vai acontecer. Eu vou ler para você aqui no versículo 9. Apocalipse capítulo 11, versículo 9. Então muitos dentre os povos, as tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então, era exemplo mesmo, né? Além deles terem sido mortos em praça pública, vão ser mostrados na televisão que eles estão ali expostos em praça pública. Mas aí algo vai acontecer diante dos olhos de todos. Sempre que Deus permite alguma coisa que aparentemente é vergonha e você serve a Deus, tenha certeza que algo sobrenatural vai acontecer. Porque diante dos olhos de todos, olha o que está escrito lá no versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, olha, o espírito de ressurreição, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Gente, eles ressuscitaram, mas eles não só ressuscitaram, eles ascenderam ao céu. Olha só. E as 2 testemunhas ouviram grande voz do céu. E aí vai contar aqui Deus falando com eles: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. 13. E naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. E passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º. Nós estamos então aqui na 6ª trombeta, chegando na 7ª trombeta. O versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, agora muda, na 7ª trombeta, muda a visão. Tira as 2 testemunhas, elas subiram aos céus, e agora mostra como é que o céu está. Os céus estão celebrando, porque está acabando a grande tribulação, e a vitória virá, e o reinado de Cristo, o reinado milenar, será instalado. E aqui está escrito no 16: e prostraram-se, e houve adoração dos 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus. Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Todo-Poderoso, que és e eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Essa adoração, essa canção, ela estava acontecendo nos céus, quando as 2 testemunhas subiram. Olha o versículo 19: abriram-se então o santuário de Deus,
que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O santuário de Deus que se acha no céu, grifa aí essa palavra, o santuário de Deus. É o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo, aliás, que Moisés recebeu o modelo. E olha o que foi vista aqui, a arca da aliança. Quer dizer que no céu tem a arca da aliança, tem o altar do incenso, tem o incensário, tudo que foi dado como modelo para Moisés fazer. E aí sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões. Essa é a glória de Deus, né? Agora em Apocalipse capítulo 12, é o poder de um Deus maravilhoso, de um Deus que é mestre. É Jesus aqui. Apocalipse, o primeiro versículo de Apocalipse, o que você leu comigo? São essas as revelações de Jesus sobre o que aconteceu e o que vai acontecer no futuro. Quer dizer que essas revelações, elas foram dadas por Jesus. Jesus, ele conhece a nossa mente, o limite da nossa mente. Então, ele nos ensina de uma forma mais prática possível. Apocalipse capítulo 12 é um capítulo extraordinário, porque é um poder de concisão da história da humanidade. Nós temos aqui a história da humanidade inteira em Apocalipse 12. Começando na eternidade, aliás, porque fala do que aconteceu ali com Satanás, a revolta dele na eternidade. A primeira coisa aqui no capítulo 12, vamos lá, no versículo 1. Olha só, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Essa mulher é a nação de Israel. E achava-se grávida. Olha, presta atenção que é o resumo da história da humanidade, mas não em ordem cronológica. Tá bom? Então, vai falar aqui primeiro da nação de Israel. Israel nem sempre foi uma nação. A Bíblia, ela começa com Adão e Eva, com o chamado, né, vem os patriarcas, o chamado de Abraão, para que viesse a ser nação. Mas entre Adão e Abraão, nós temos aí 2000 anos. Tem 2000 anos de história sem nação de Israel. E mesmo, gente, quando surge Abraão, a nação de Israel começa ali com Jacó, o que já é o terceiro patriarca. Então você tem Abraão, Isaac, Jacó, vai começar a acontecer o patriarcado, e ainda assim, lá nos primórdios da nação. Mas Deus aqui, ele não está falando em ordem cronológica. Primeiro ele fala de Israel, ele fala da mulher que ficou grávida e de que Satanás, que ficou na frente, né, da mulher tentando devorar o seu filho, que tem a vara para reger as nações. Vamos lá. Por que Israel que fica grávida? Porque o Messias, Jesus, vem de Israel. Ele nasceu em Israel. Houve uma grande resistência para que ele não nascesse, com certeza. Maria teve que passar por aquele absurdo de sair da cidade dela, de ir para Belém por causa do censo. Mais de 100 quilômetros, gente, grávida de 9 meses. E aí você sabe o que aconteceu. Chegando lá em Belém, não tinha hospedaria, não tinha lugar na hospedaria, e ela e o bebê poderiam ter morrido se não fosse uma intervenção de Deus. O plano e o projeto era que Maria abortasse. Resistência a esse bebê que era diferente. E, gente, é claro que as trevas nem desconfiavam que talvez, né, que fosse Jesus. O que eles desconfiavam que fosse um grande profeta. Um profeta maior que João Batista. Mas eles não esperavam que fosse o Filho de Deus.
mas mesmo assim resistiu. Então, Apocalipse 12 fala desse momento. Depois muda a cena e mostra a eternidade no versículo 4, que é ali em algum momento a sua cauda, a cauda do dragão. Nós vamos ver a cauda do dragão que arrastava a terça parte das estrelas dos céus, que são os anjos. Então agora sai da nação de Israel, sai do nascimento de Jesus e vamos lá para a eternidade, onde Satanás se rebelou contra Deus, e aqui está escrito: e os anjos também, a terça parte deles, se rebelaram junto. E ele diz assim no versículo 4: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui ele abre um parênteses para mostrar que quem quis impedir o nascimento de Jesus foi o próprio Satanás, aquele que se rebelou contra Deus e que levou muitos anjos, a terça parte dos anjos, a se rebelarem. Mas aqui no versículo 3 está escrito que a criança nasceu e ela veio com a vara, com o governo. Isaías 9, não é? O governo está sobre ele. E aí agora já pula. Por isso que eu digo, aqui tem a história da humanidade, mas resumido e tudo muito rápido. No versículo 6, a mulher, essa mulher que deu à luz, ela foge para o deserto. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que ele a sustentasse durante 1260 dias. Agora já pula para a grande tribulação. No momento em que Israel descobre, porque nós temos a seguinte situação aqui: tem judeus se convertendo e aceitando Jesus como Salvador, como seu Senhor, são chamados os judeus messiânicos. Tem judeu ultra religioso, ultra ortodoxo e ortodoxo, que ainda não entenderam, por causa da cegueira, eles ainda não entenderam que Jesus é o Senhor, então eles o rejeitam, mas eles estão prontos para aceitar o engano. E eles leem tudo que Maimônides anuncia, e eles simplesmente estão esperando aquele que vai construir o terceiro templo e que vai trazer a paz. Esse é o sinal para eles reconhecerem o Messias. E o anticristo, ele vai aparecer como essa pessoa, literalmente, que vai trazer paz entre os judeus e entre seus vizinhos, e que vai construir o templo. Então ele vai ser considerado como Messias. Mas essa lua de mel, ela só dura 3 anos e meio, como eu falei. Quando se completa 3 anos e meio, ele revela quem ele é. E aí o judeu vai ter que fugir. E aí você vai lá para Mateus capítulo 24. Quando Jesus fala ore, para que não seja no inverno. Não fique, não olhe para trás. Corra, ore para que não tenham grávidas nesse momento. Porque a fuga, gente, a pé, o inverno, a gravidez, tudo isso fica mais difícil. Então aqui está falando da fuga. Aqui no versículo 6, por 3 anos e meio. Por quê? Porque na hora que Israel reconhece e Israel entende que o anticristo é um engano, tem que fugir. Tem que fugir de Jerusalém. Eles vão viver lá no deserto. Primeiro eles vão viver no deserto da Judéia, e depois eles vão até a Jordânia, em Petra, aonde eles vão se esconder, porque tem muitas cavernas lá na rocha, então ali eles vão se esconder. E no versículo 7 volta essa guerra. Está vendo como o nascimento do Messias, a formação de Israel, a guerra nos céus, a fuga de Israel, que descobriram aqui que o anticristo quando descobrirem que o anticristo é um engano, a fuga deles para o deserto da Judéia e depois para Petra. E agora no versículo 7, falando da eternidade. Houve peleja nos céus
e sai do cenário da terra. Primeiro eles estavam no cenário da terra com Israel fugindo para o deserto, agora eles vão para o cenário do céu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Olha, quem chama o dragão de dragão é Deus na sua palavra. Também pelejaram o dragão e os anjos. E essa guerra, ela aconteceu na eternidade, gente. Foi a rebelião de Satanás. 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui o Senhor faz um resumo de tudo. Ele chama de dragão, de serpente, de sedutor. Ele diz que ele foi atirado, foi expulso. Atirado para onde? Para a terra, com os seus anjos. Então, onde é a atuação de Satanás hoje? Na terra. Ele foi atirado na terra. Ele odeia quem? Ele odeia Cristo, ele odeia Deus. Por isso que é anticristo, tudo que é contra Cristo. O que é Cristo? Cristo é a verdade, então ele é a mentira. Cristo é a unidade, então ele é a briga, o divórcio, a dissensão. Cristo é a paz, então ele é a revolta. Cristo é Deus, então ele é antideus. Cristo é família, então ele é contra a família. Ele é contra tudo que se refere a Cristo. Ele é anticristo. E aqui está falando que ele foi expulso e ele foi atirado para a terra. E aí no versículo 10 ele diz: ai da terra. Por quê? Porque ele vem para roubar, para matar, para destruir. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E é o que está escrito aqui. E ele quer levar o maior número de pessoas para a condenação eterna, porque ele já foi condenado. Ele quer companhia, então ele vai trabalhar para que as pessoas tenham a cultura do nada a ver, né? Que nós estamos nos tempos modernos, que as coisas têm que ser aceitas, né? Mas gente, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então o que é pecado e isso não vai mudar nunca. Então ele diz aqui: ai da terra, no 10. Então ouvi grande voz do céu. Olha o que o céu fala quando a terra está sofrendo, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele está falando como é que nós vamos vencer na grande tribulação, como as pessoas que estarão aqui vão vencer. Eles vão vencer por causa do sangue, que é uma grande arma de Deus. O sangue e por causa da palavra. Sangue e palavra são duas armas explosivas. Tanto que para nós que estamos vivendo hoje as dores, o princípio das dores, como também para aqueles que vão ficar na grande tribulação. Essa é a arma. Versículo 11: eles, pois, o vencerão por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Gente, sabe a única pessoa que não sabe que pouco tempo lhe resta? É a igreja. A igreja acha que vai ficar, mas o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E falta pouco tempo também para a igreja aqui na terra. Versículo 13 fala: quando, pois, o dragão se viu atirado na terra. Então aqui volta
para a grande tribulação. Ele começou a perseguir aquela mulher que fugiu e ele começa a perseguir, então, de uma forma implacável. Mas o que Deus diz? É que ele traz livramento a essa mulher, ou seja, Israel vai ser guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Olha, a velocidade de Deus vai dar velocidade e vai dar provisão, porque ela vai ser sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Mas a serpente aqui continua tentando. Olha lá no versículo 15. Da sua boca mandou água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Mas aí veio o socorro de Deus no 16. A terra, porém, socorreu a mulher e engoliu o rio que o dragão lhe tinha arrojado. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Até aqui, gente, a luta era contra Israel, nação. Mas aqui do versículo 17 e 18 está falando também dos descendentes. Quem? Nós somos em Cristo. Nós nos tornamos um só. Estão falando aqui dos gentios. A perseguição, ela também é sobre os cristãos. Perseguição vai ser contra os judeus, a perseguição também vai ser contra os gentios, contra os cristãos. Essa vai ser uma grande luta. Então nós estamos vendo aqui que surgiu em Apocalipse 11, 2 homens para resistirem ao anticristo. E nós estamos vendo no Apocalipse 12, o anticristo de uma forma implacável. Da mesma forma que perseguiu lá, o dragão perseguiu a Maria, José perseguindo também a igreja aqui, da grande tribulação. E aqui em Apocalipse 13, nós vamos ver como ele surgiu. Quer dizer, ele apareceu em Apocalipse 11, 12, sendo resistido. Mas Apocalipse 13 vai falar um pouquinho mais específico dele. Quando você quer ouvir falar do anticristo, você tem que ler as epístolas, onde Paulo o chama de o abominável da desolação, de abominação. Você tem que ler Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 11, onde vai falar muito do anticristo, das características dele. Quais são as principais características do anticristo? Ele vai ser uma pessoa carismática, inteligente, com caminho livre, vai ser respeitado pelos judeus desde o início, vai ser amado pelos árabes também, porque, por incrível que pareça, tanto judeus quanto árabes estão esperando o Messias. Então, eles vão ser facilmente enganados. Ele é um homem que ele vai ter uma grande influência no governo, do governo sobre a terra, dentro dessa globalização. E aí, quando a gente entra no governo único, e é verdade, gente, vai surgir sim um governo único. Está tudo sendo preparado, o cenário está aí. E ele vai ser um homem muito influente no governo único, na economia mundial, na política, na geopolítica. Ele vai explodir, né? Como está escrito aqui, olha lá no capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tem 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Porque ele se levanta contra Deus e ele fala contra Deus. O anticristo, ele se revela com toda a sua crueldade, como está escrito lá no livro de Daniel, com intenção de imitar Jesus. Ele quer imitar Jesus. Mas, vamos ler, emergiu do mar uma besta, grifa aí. Besta é o anticristo. Tá? Então é um homem que vai ser um homem agradável, admirável,
é um homem que vai estar nos noticiários o tempo todo, todo mundo admirando esse homem. Surgiu do mar, mar fala de nações, o mar fala de mundo, então ele vai surgir no meio desse cenário, ele vai ter uma grande autoridade, como está escrito lá no versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem deu essa autoridade, essa inteligência é o dragão. Satanás, ele quer imitar tudo que Deus faz, Deus Pai e Deus Filho. Quem que deu poder e autoridade para o Filho? Jesus mesmo disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Né? Ele que sabe o dia e a hora. Jesus está ali sempre honrando, sempre mostrando esse relacionamento entre pai e filho. Então o dragão, que é Satanás, ele vai ter o seu próprio filho, que é o anticristo. E ele vai dar autoridade, ele vai dar inteligência, na medida que ele pode dar. Deus, ele é o dono de toda a sabedoria, mas Satanás, ele tem um nível de sabedoria que ele pode dar para o seu filho. E aqui está escrito, olha só, como ele quer imitar, ele vai ter que morrer. Para imitar, ele tem que morrer, né, gente? Olha lá o versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ora, Jesus morreu na cruz. E Jesus ressuscitou. E o mundo, aqueles que entenderam, aqueles que aceitaram, ficaram maravilhados e passaram a seguir a Cristo. E isso foi algo tão forte, tão definitivo, que mudou a história. Hoje é antes e depois de Cristo. E Ele quer isso também. Ele quer esse impacto no mundo. Ele vai ter o seu filho, que é o anticristo, e ele vai ser morto e ele vai ressuscitar. E aí no versículo 4 fala: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então está falando aqui nesse versículo da besta e do falso profeta. Ele vai dar uma palavra e a besta vai ressuscitar. O falso profeta vai surgir aqui, tá? Vai surgir aqui também, e é ele quem vai ser a pessoa usada para ressuscitar a besta, que é o anticristo. Bom, semelhança. Vocês viram alguma semelhança nisso? Né? Quem é que vai ressuscitar? Quem ressuscitou a Cristo? O Espírito Santo de Deus que ressuscitou a Jesus. Mas aqui, o falso profeta, ele vai atuar sendo um profeta, um Elias. Ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. E um desses feitos vai ser ressuscitar o anticristo. Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca. Olha o que esse homem, esse líder vai falar. Que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, são os 3 últimos anos e meio da tribulação. Ele vai se mostrar como um ateu, ele vai se mostrar um homem contra Deus. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, para falar contra anjos, que anjo não existe, que Deus não existe. Presta atenção aqui no 7, Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então vai ser peleja contra quem, gente? Contra os santos. Quem são os santos? Aí não é só judeu.
São judeus e cristãos. Ele vai pelejar contra todo aquele que proferir o nome de Deus, que disser, eu creio no Deus único, no Deus vivo. Ele vai perseguir, vai tornar a vida impossível na grande tribulação. E ele continua, e o adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Está falando daqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui será a perseverança e a fidelidade dos santos. Deus está falando aqui, vai ter muito martírio, muita morte. Quando o anticristo ele começar a profanar o nome de Deus na metade da grande tribulação, vai ter muita perseguição. O que a gente tem aqui na igreja perseguida, não é nada, vai ser assim 10.000 vezes pior. Mas ele disse, seja perseverante e fiel até o fim, e aí você não vai perder a vida eterna. E aí, de repente, no versículo 11, aparece outra figura, né? Porque até o versículo 11 nós estamos falando do anticristo. Mas eu digo que aqui, que o anticristo e o falso profeta é a dupla dinâmica, tá? Aqui é a trindade demoníaca. A trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trindade aqui é quem? É o dragão, que é Satanás, o anticristo, que é a besta, e o falso profeta. E no versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, está dizendo aqui que ele vem da terra, é lógico. Possuía 2 chifres, chifres fala de poder, ou seja, é um homem que tem poder, parecendo um cordeiro. Por quê? Porque ele vai enganar com a sua mansidão, com a sua bondade, mas ele fala como dragão, ele é o próprio engano. Ele vai aparecer assim, como com essa mansidão, ele vai parecer que é uma doçura, mas na verdade ele é um homem maligno. No versículo 14 ele faz o que Satanás faz, ele seduz. A palavra seduzir, que ele é um enganador, o sedutor, né? Seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele faz. E ele vai fazer, gente, muitos sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o problema. Nós somos pessoas extraordinárias que têm um Deus sobrenatural. E a nossa sede pelo sobrenatural, ela é nata, porque Deus, ele nos criou dessa forma. Então, Satanás, ele se vale dessa sede que o homem tem para que ele nos engane. E é aí que a gente vê pessoas indo atrás de falsos profetas, né? A indução do engano, vai lá atrás do profeta do Pix para saciar sua sede. Mas você tem que perguntar, é necessário perguntar: Senhor, é realmente que vem de Deus? É do Senhor? Ou eu estou correndo atrás de falsos profetas? Cuidado atrás de quem você está correndo. E ele seduz, olha o versículo 14 e o 15 aqui. Foi-lhe dado dar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Gente, quando fala desse fôlego, eu não sei você, né? Eu não sei se você está acompanhando os noticiários, porque nós vivemos num tempo em que nós precisamos estar com a Bíblia na mão e o noticiário na outra. Não sei se você tem acompanhado esse avanço da ciência, né?
esse avanço, gente, vem de Deus, e de muitas coisas nós nos beneficiamos, mas tem coisas que Satanás vai usar para benefício próprio. Nós já vimos o holograma, nós já vimos que ele tem duas grandes utilidades, mas aqui está falando de sopro. Que sopro é esse? Há pouco tempo eu vi alguns robôs humanoides que o Japão está criando, e eles têm até expressão facial, gente. Está triste, está alegre, mas com expressão humana, você não diz que é um robô. E é isso que está falando, que é o próprio, o próprio falso profeta está falando aqui, que vai dar a unção, que vai dar fôlego a essa estátua. Quando você pensa nessa estátua, você pensa em quê? Né? Eu já penso logo nesses robôs humanoides, que são robôs modernos, que já estão aí, mesmo que de uma forma ainda não completa, mas já estão sendo utilizados, né? Nós precisamos saber o que vai acontecer de fato. E na nossa era, quando a pessoa lia Apocalipse, imagina, há 100 anos atrás, não conseguia vislumbrar o que nós conseguimos vislumbrar na nossa época, com todo esse avanço da ciência. E vai ser uma grande perseguição, né? Nós já tínhamos visto que o anticristo ele vai perseguir, e aqui nós estamos vendo o falso profeta também vai perseguir. Nós vimos no capítulo 15, 16, ele fala que vai perseguir a todos que não adorarem o anticristo e que não colocarem a marca da besta. Então vamos lá para a marca da besta, para a gente acabar aqui o Apocalipse 13. A marca da besta, gente, não fiquem entrando nessa teoria de conspiração. Cuidado com isso. O cenário está pronto, mas a vacina não é a marca da besta. Assim como há anos atrás, quando apareceu os códigos de barra, aí falaram que não podia comprar o que tivesse código de barra, que aquilo era a marca da besta e etc e tal. Então, cuidado com os modismos, com as coisas que aparecem. Eu digo para você que essa tecnologia de colocar chip e de você ser monitorado, tudo isso faz parte desse momento que vai acontecer obrigatório, em que todos os documentos eles vão estar ali naquele microchip e você vai ter que implantar, mas aqui está falando que na grande tribulação não faça isso. Na grande tribulação resista, né? Mas aqui, na verdade, vai haver uma grande repressão para quem não fizer. Porque quem não fizer não come, não bebe, não estuda, mas já está na grande tribulação, já é o final, não é? Então vale a pena resistir. Então ele está falando aqui que ninguém vai conseguir comprar, ninguém vai conseguir vender, porque, gente, presta atenção, hoje, não é nem hoje, já faz anos, nos Estados Unidos mesmo, já se usa chips em pacientes com não me lembro se é Parkinson ou com um grau elevado, acho que um grau elevado de autismo. Tem um grupo de pacientes que eles já usam chips para monitorar, para entender quando a pessoa vai ter uma crise. Então, se a gente for pensar, não, é o chip do anticristo, aquela pessoa já está condenada. Não, a Bíblia está falando de uma tecnologia que vai ser usada nesta época, e que as pessoas que creem em Deus não vão poder colocar, mas está falando da grande tribulação. Né? Não está falando do nosso tempo. Nós estamos vivendo o princípio das dores, mas ainda não é as dores. Vamos lá no versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui
Olha o versículo 18, preste atenção. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O 666, que você já deve ter ouvido. Você precisa entender que essas letras em hebraico, elas têm valor numérico. Então, quando aparecer o nome de um homem, que as pessoas vão falar, gente, eu acho que é ele. Então, faz as contas. Ou procura alguém que saiba os valores das letras. Olha, eu não estou falando aqui de numerologia. Isso não é numerologia. Se você for em Israel, você for pegar um elevador, pode ter lá 1, 2, 3, ou pode estar escrito Ali, Aleph, Bet, que são o alfabeto. Então, cada letra tem um valor numérico. Você faz as contas. Faz as contas que... faz de conta, então, que o nome de Davi. Vamos ver lá quanto que vale o D. Né? Apareceu lá um homem, surgiu um homem, o nome é Davi. Vamos ver lá quanto que vale o D, quanto é que vale o A, quanto que vale o V, quanto é que vale o I. O dia que tiver o nome, né? o nome que é 666, esses valores numéricos derem essa letra, então fique esperto. Então, nós finalizamos aqui. Sei que essa aula é uma aula grande, mas a gente está correndo para o final. Só temos mais 2 aulas para o final. Depois eu vou dar um bônus, que é a cronologia, para ficar bem, bem fresquinho na tua cabeça, tá bom? E nós estamos finalizando o Apocalipse 13, aqui nós estamos no nosso intervalo entre trombetas e taças, e na próxima aula nós vamos falar o finalzinho desse intervalo, começando com o juízo final da grande tribulação e o derramamento das taças. Então, até a próxima aula. Não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário lá embaixo. E, se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com a próxima aula.